Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos santistas. Eu sou o Juninho e nós estamos começando um projeto aqui neste canal que é não deixar que o Santos pare de ser assunto no meio futebolístico. Infelizmente, nós sabemos que para 2024 nós vamos disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas temos a Série A do Campeonato Paulista. Como o Santos vai ter uma verba muito menor pelos direitos de imagem, transmissão, vai ter menos partidas para jogar, a gente sabe que a mídia tradicional, a TV aberta principalmente, vai falar cada vez menos do Santos, sendo que já não falava lá essas coisas. Então, tanto eu quanto outros colegas santistas estão se mobilizando para que na internet e nas redes sociais o Santos não pare de ser falado. Eu já peço para você que é santista apaixonado assim como eu e que torce para o Santos mesmo nesse momento de dificuldade, nos ajude, se inscreva, dê um curtir aqui no canal, compartilhe com seus amigos santistas. E nós vamos fazer neste vídeo uma avaliação do elenco que encerrou o Campeonato Brasileiro da Série A, e infelizmente conquistou o descenso, né? E nós vamos avaliar aqueles que retornam de empréstimo e vamos avaliar aqueles que têm o seu nome sido especulado nos bastidores do Santos e alguns que até já têm situação acertada. Então, desde já, eu peço que você esteja conosco aqui, nos ajude nessa empreitada e vamos fazer o Santos ser cada vez mais forte para que em 2025 estejamos na Série A do Brasileirão novamente, ok? Então agora nós vamos para essa tela que eu preparei aqui, onde nós vamos colocar os jogadores do elenco, nós vamos posicioná-los no campo, até para a gente ter de uma forma visual uma ideia de posição por posição, onde está mais inchado, onde está menos inchado, onde tem mais opções, onde tem menos opções, e vamos avaliar aqueles que estão chegando, ok? Então vamos começar aqui com o nosso goleiro João Paulo. Bom, o João Paulo é sabido que ele teve sondagem aí do Grêmio e do Botafogo, o Santos esperava fazer um certo dinheiro nele. João Paulo, que eu gosto dele debaixo das traves, mas ele é muito ruim na reposição e principalmente na saída de bola aérea. Eu esperava que ele fosse negociado, mas na data que eu gravo esse vídeo aqui, a informação é de que o João Paulo aceita reduzir o seu salário para continuar no Santos. Então, nós devemos simplesmente apoiar e torcer para que ele faça uma temporada muito boa, assim como toda a defesa do Santos na mão do Carille. Então, o João Paulo vai para o seu lugarzinho aí e vamos ver, né, quem mais está no elenco. Nosso querido vai lá dormir. Vai lá dormir, por favor, né? Também, por enquanto, as conversas aqui, provavelmente o Santos deve procurar para rescindir. Isso é extraoficial, a gente não tem como cravar, não há informações e notícias oficiais sobre nada disso. Mas é o que parece que vai acabar acontecendo, né? Tomara que sim. Então, a segunda opção no momento é o vai lá dormir. Depois nós temos aí também Diógenes. Diógenes que sabe-se lá o que vai ser, né? É mais um goleiro formado pelo Arzu, então a credibilidade é tão grande quanto da Friboi, só que não. Vamos ver o que vai acontecer com o Diógenes, né? É a terceira opção do elenco no momento, seguido aí de Paulo Mazzotti. Né? Tem gente que nem sabe que ele está no Santos, tem gente que nem conhece, é normal. Mas assim, formado pelo Arzu, está aí no elenco. Vamos ver se o Santos vai tentar emprestar, vai dispensar. Eu emprestaria para tentar ganhar a rodagem. Ok? A próxima opção que nós temos aí já são as especulações, né? Rafael Cabral, que saudade do meu ex. Foi cogitado de que o Santos estaria indo atrás do Rafael Cabral, mas até o momento não teve proposta oficial. Foi também cogitado pelos colegas que são setoristas e acompanham o dia a dia do Santos, que provavelmente tentariam uma troca entre Rafael Cabral e Lucas Lima, o que acabou não se concretizando. Então, quem dera viesse, né? Mas com a permanência do João Paulo, dificilmente ele vem. E até com a possível volta de um goleiro que a gente vai falar já já, acredito que o Rafael Cabral dessa vez não vai rolar. O que quase rolou foi o Ivan do Corinthians, né? Teve aquela conversa de que Lucas Braga seria trocado, que pra gente seria o melhor cenário possível de todos, né? Mesmo se eles mandassem um pastel de carne, um caldo de cana em troca do Lucas Braga, a gente aceitaria. Se viesse o goleiro Ivan, então, muito melhor. Surgiu muito bem na Ponte Preta, mas sofreu com lesão no punho, né? E para goleiro, complicadíssimo. Não conseguiu performar no Vasco. Corinthians, pelo jeito, não pretende contar com ele.
e quase deu certo a gente trocar, principalmente por quem ia no lugar dele para o Timão, né? Mas, infelizmente, o Ivan não foi dessa vez. Então, o nosso próximo candidato aí foi falado no goleiro Santos, né? Goleiro do Flamengo, que perdeu posição lá, está em baixa com a torcida. A torcida, inclusive, não gosta nem um pouco do Santos, o goleiro, né? Mas acabou não rolando, não foi feita proposta e não passou de possibilidades e de especulações na janela de transferências desse final de ano, tá? Então, o Santos não veio para o Santos, pelo menos por enquanto. E aí nós temos a que foi falada na posse do Marcelo Teixeira, né, na última terça-feira, dia 20 de dezembro, que seria o retorno do John. Marcelo Teixeira afirmou que traria o John de volta, que pediria a devolução do seu empréstimo junto ao Valladolid, o que é estranho, uma vez que o João Paulo decidiu ficar e reduzir o salário. O John voltaria para ser reserva do João Paulo, sendo que foi por isso que ele saiu do Santos, porque ele era reserva do João Paulo, ou o João Paulo diminuindo o salário ficaria, e aí o John viria para ser titular, e o João Paulo reduzindo o salário seria reserva. Isso é bem estranho. Mas por mim, se o John topar voltar, tudo bem, o problema é deles. Eu gostaria que ele voltasse, por mais que ficou marcado, né, na final da Libertadores. Acredito que é um goleiro muito bom para o Santos ter no elenco, não devia ter se desfeito, né? Enfim. Agora nós vamos mudar de posição, né? Lateral direita, também conhecida como a nossa doença crônica. João Lucas, né, veio de entre 6 e 7 milhões de reais junto ao Cuiabá. O pessoal lá, os cuiabanos, né, tinham ele como puro sangue, diziam que ele era um incansável lateral que marcava, corria para todo lado. Aqui no Santos, infelizmente até agora nada de desempenho, e há quem diga que tem clubes da Série A interessados no João Lucas. Me parece que até o Vitória ou o Juventude estariam interessados. Eu venderia sem problema nenhum, porque aqui no Santos só desgosto, infelizmente. Próximo da posição, Gabriel Inocêncio, né, o nosso querido personagem do Antônio Fagundes, que, olha só que coisa estranha, né, entrou na seleção do Campeonato Paulista desse ano com o Água Santa, no entanto, como lateral esquerdo, né, jogava invertido a la Zeca. Talvez foi isso que atraiu ele, né, do bonde do Água Santa, como diz o meu querido Felipe Noronha, o bonde do Água Santa que o Rueda trouxe, para tentar dar uma resposta para a torcida. Isso não poderia ter dado mais errado. Gabriel Inocêncio, que por ser lateral que joga dos dois lados, poderia ser bastante útil. Fez no máximo 2 partidas boas desde o Campeonato Paulista até aqui, o que é muito pouco. Já foi inclusive devolvido para o Água Santa, mas encerrou esse ano dentro do nosso elenco. Desejamos sorte na continuidade da sua carreira, não aqui no Santos. E aí, quem é o próximo da lista é Júnior Caissara. Eu confesso que eu chorei na coletiva dele, porque eu me imaginei no lugar dele, torcendo para o Santos, querendo jogar no clube que torce. Foi muito bem na Turquia, mas depois de uma lesão gravíssima, acabou não tendo mais como, não deu certo, não rolou, vida que segue. Acabou conseguindo aí um contrato no Santos para jogar, né, por produtividade, é verdade. E eu sinceramente não condeno ele ter sido trazido, não. Provavelmente eu também entraria pela carência, né, e pelo desespero na lateral direita, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Então vai lá para o seu lugarzinho, Caissara. E o próximo da lista, aí já são de especulações, né? Há quem diga que está tudo acertado e vai ser o documento assinado no dia 2 de janeiro, que é Rainer, lateral direito, que fez a última temporada pelo Coritiba. Os que acompanham o Coxa dizem que não terminou em alta lá, razão pela qual o Coritiba não teve interesse de contar com seu futebol para a temporada 24, mas pelo jeito realmente vai vir para o Santos para disputar a posição para ser titular da lateral direita. Provavelmente vai brigar com posição por este camarada aqui, Igor Silva, do Lorient da França. Há quem diga que não estava bem pelos lados de lá, mas que tem potencial dentro de um esquema tático adequado a contribuir. Eu acredito que ele vem no Santos com um potencial para ser titular. Alguns colegas até já cravam que ele tem um acerto, né, tem um apalavramento com o Santos e que deve mesmo reforçar o Peixão em 24. É lateral direito, né? A gente está tão calejado, né, da coisa errada que a gente acaba não gerando expectativa. É aquele negócio, né?
torcer para ser pelo menos melhor do que os que nós tivemos esse ano, porque quem termina a temporada com 3 laterais direitos de ofício e Lucas Braga improvisado como titular, meu Deus, né? O próximo aí é o queridíssimo Natan. Olha só, no meio do ano volta de empréstimo, né? Natan Baladeiro, o famoso jogador de freestyle de final de tarde na beira da praia. E Natan, né? O que a gente vai dizer sobre ele, né? Natan. É uma bucha para ser resolvida no meio do ano aí. Vamos torcer para, seja lá o que ele esteja fazendo por onde ele estiver jogando, que seja adquirido e não nos encha mais a paciência, né? Agora nós mudamos de posição. João Basso. João Basso, há quem diga que tem proposta para voltar para o futebol português. Alguns colegas que cobrem o Santos, salvo engano, Fabiano Fará trouxe a informação de que João Basso não estaria disposto a aceitar uma redução salarial para continuar no Santos, o que para mim particularmente seria uma pena. Gosto muito do João Basso, gosto de um jogador pela direita que consegue conduzir a bola, construir, dar passes que quebram linhas. É verdade que não é dos mais velozes, é verdade que não é tão eficiente nos desarmes, mas eu gosto de João Basso. Acredito que para um paulista e para uma Série B poderia nos ser muito útil, principalmente por uma característica que é difícil nos jogadores, né? Que é você jogar orientando os colegas de outras posições sobre posicionamento e coisas do tipo. Eu gosto de João Basso, ficaria contente se ele aceitasse reduzir para continuar no Peixe para 2024. Vamos ver o que acontece, né? Próximo, nosso querido Messias, que para uma Série B, tranquilo, né? Acho que deve ser dos mais experientes que tem no elenco aí com Série B. Jogou ela várias vezes. Eu gosto do Messias pelo que o ano vai proporcionar para a gente. Se nós estivéssemos na Série A para o ano que vem, provavelmente eu estaria fazendo outro tipo de comentário, como negocia, rescinde, faz o que quiser. Mas por incrível que pareça, junto com o nosso querido Joaquim, ele terminou como um dos melhores zagueiros, né? Talvez até porque só sobrou ele de zagueiro, então não tinha mais zagueiro para colocar no time, enfim. Mas o Messias para a Série B eu acho bacana continuar com ele. Só tem o que agregar, ao meu ver, na Série B do ano que vem. Paulista também, né? Mas infelizmente a nossa cabeça está no meio do ano para frente. A gente queria que o Paulistão nem tivesse, já avançasse um semestre, fosse direto para a Série B para subir logo, né? E aí, Joaquim, para mim, o melhor zagueiro do Santos na temporada, já era muito bom no Cuiabá, por isso que tinha proposta, inclusive, do São Paulo, quando o Santos atravessou e comprou por 16 milhões de reais. Terminou o ano muito bem, gosto do Joaquim, ele tem muitos atributos importantes. Infelizmente, né, parece muito mais iminente a sua saída do que a sua permanência, mas se tudo der certo ele continuar com a gente esse ano, eu vou ficar bastante contente. Nosso querido Joaquim. Próxima opção, nosso novo xodó, Jair, que conseguiu, em pouquíssimos minutos que jogou, né, contra Goiás, se não me engano, Goiás, e contra Fortaleza, né, o fatídico jogo, deu seu cartão de visita, mostrou que é bom mesmo, que está recuperado da lesão, muito importante para nós. Infelizmente deve sair muito em breve, porque se uma temporada que ele joga pelo Santos, eu acredito que assim como o Kaique vai acabar saindo, né? Mas vamos torcer para ter um bom 24 junto com o nosso elenco que está sendo montado pelo Carilaço. O próximo aí, Zabala, em processo de transição, recuperando de uma lesão grave. Acredito que deve ficar no Santos para o ano que vem. Se dependesse de mim, eu emprestaria para algum time para dar ritmo, mas no fim das contas, o Santos está na Série B, então emprestaria para quem para ter ritmo, né? Talvez algum time que vai disputar o Paulista, mas vai jogar contra a gente, então... Mas vamos torcer para ele estar recuperado mesmo e se estiver no elenco que possa contribuir, não deve onerar a folha salarial, então deixa o menino aí, né? O próximo aí, Alex Nascimento, também processo de transição, deve estar no elenco para o ano que vem, no zagueiro canhoto. Cara, o Santos é tão azarado, esse ano de 2023 foi tão zoado pra gente, que o Alex ele vinha numa crescente, a gente precisava de um zagueiro canhoto, quando ele se machuca, né? Vinha numa crescente realmente, como eu disse, e espero que tenha um 24 bom. Se estiver no elenco, precisamos de zagueiro canhoto, espero que ele contribua. Agora acredito que são os retornos de empréstimo, né? Exatamente, olha ele aí, Luiz Felipe. Subiu, né, com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense queria continuar com ele, mas o Santos
não renovou o empréstimo por mais uma temporada porque gostaria de contar com o Luiz Felipe para a Série B. O Luiz Felipe, desde que veio do Paraná, eu sempre gostei dele, mas infelizmente esse cara é zicado com lesão, né? Vamos combinar que lesão e Luiz Felipe são quase sinônimos, né? Vamos torcer, se ficar, vamos torcer para contribuir. Importante na bola aérea, o Luiz Felipe tem alguns gols de cabeça pelo Santos, né? Tem um índice de cortes de cabeça em bolas defensivas também relativamente bom. É torcer, né? O Santos teve a oportunidade de reemprestar para o Atlético Goianiense, preferiu não fazê-lo, então imagino que vai ser utilizado pelo Carille. Às vezes até o Carille deve ter pedido para não reemprestar porque gostaria de utilizar o Luiz Felipe, como utilizou em 2021 na reta final da temporada, que o Carille acaba ajudando na permanência do Santos na Série A naquele momento. Então o Luiz Felipe parece que vai ficar com a gente aí. E olha um detalhe interessante, tá? Com ele nós temos já 7 zagueiros, né? Me parece um número elevado, né? Para uma temporada que vai ter aí, se tudo der errado, uma temporada de 50 jogos, né? 38 da Série B com mais 12 do Paulistão, caso não avance. Caso avance, tem 4 partidas, né? Tem quartas, semifinais e 2 jogos de final. Então, uma temporada que vai ter poucos jogos, tem tempo de recuperação entre os jogos, é possível que agregue, né? Vamos ver. Mas me parece um número elevado de zagueiros ainda. E ainda tem o nome desse camarada, Derek. Até outro dia estava comigo aqui em Pouso Alegre. Eu resido em Pouso Alegre, Minas Gerais, apesar de nascido em Mauá, São Paulo, né? O ABC Paulista, a galera do ABC, aquele abraço. E o Derek, retornando de empréstimo, acredito que não vai ser aproveitado, porque nem o Pousão quis aproveitar. O Pousão que caiu para a Série D de novo. O Pousão. Pensou se sobe da Série C para a Série B, jogava com o Santos, eu assistia o jogo do Santos aqui do lado de casa. Mas tá bom. Derek, então, retorna de empréstimo, não deve ser aproveitado, deve ser reemprestado, ou sei lá o que, ninguém se importa. Vamos adiante, então. E aí surgiu o nome do Gil. Eu sou super a favor, gosto do Gil, sou fã do Gil, mas assim, tá já na decrescente da carreira. Ainda assim, acredito que para Paulista e Série B, pensando se do lado o Gil tiver Joaquim e Jair para jogar do lado, ou até Joaquim, João Basso e Gil, caso jogue com 3 zagueiros, me parece muito bom. Tá? Mas aí vai ter que sair algum zagueiro, porque olha só, o Gil entrando aí na galerinha, são 9 zagueiros, é zagueiro demais. É um time de zagueiro, não precisa de tudo isso. Se você pensar que o número ideal de elenco são 33 jogadores, né, 3 times de 11 jogadores, tem aí zagueiro demais. A menos que as 3 formações táticas de 11 jogadores sejam um 3-5-2, né? Você tem 3, 3 e 3, faz sentido ter 9, mas não me parece ser o caso, né? Então vamos ver o que acontece, né? Por enquanto, a informação que vem é que o Gil vai dar a resposta apenas no início de janeiro, porque está avaliando, uma vez que ele ainda tem mercado na Série A, né? E vamos combinar, é muito mais atrativo. Agora a gente sobe para a lateral esquerda e temos aí o nosso Boa Praça, Dodô, menino bonzinho, menino gente fina, só que está todo ferrado fisicamente. É verdade que em algum momento até ajudou como zagueiro pela esquerda, não seremos hipócritas em dizer que não, mas o físico começou a abrir o bico, falhou principalmente falhas no jogo internacional lá em Porto Alegre. Cara, deu uma queimada, infelizmente. Estreou muito mal contra o São Paulo, naquele jogo que a gente perde no Morumbi, Dodô muito lento. Mas, assim, parece que o Santos está tentando negociá-lo, apesar de que a informação é que ele aceita reduzir porque quer ficar no Santos. Ele é santista, como dizem, né? O menino do busão. Vamos ver. O Santos parece que quer negociar, até porque você vai ver que a lista de lateral esquerda aqui ela é relativamente grande, né? Então vai lá pro lugar, menino. O próximo aí é Kevson. Kevson estreou muito bem, né? Aquele jogo contra o Bahia, ele deu uma canseira na galera pelo lado direito ali do Bahia. Muito bom, forte. Só que acabou que sim, foi jogado numa fogueira, né? E teve uma hora que a brasa começou a pegar na bunda, né? Teve umas falhas bobas, né? Aquela mesmo contra o Vasco, que ele vai finalizar sem a menor necessidade, quase no meio da rua, e gera contra-ataque no gol do Verratti. Foi só uma de algumas das falhas. Dizem que parece que é uma possibilidade de jogar a Copa São Paulo, né? Parece que esse ano é o último que ele pode jogar a Copa São Paulo.
Vamos ver o que acontece com o Kevson, mas eu acredito que a médio e longo prazo pode ser útil para o Santos, se bem trabalhado neste momento. Acredito que provavelmente poderia ser emprestado para um time, né, profissional, para jogar com um adulto mesmo, contra adultos, e voltar mais pronto para o Santos, para não fazer igual o Carleto, né? O Carleto parece que melhorou depois que saiu do Santos, porque teve pouca chance. Parece. Estou cravando, mas, né? O próximo aí, Felipe Jonathan, em transição já para poder voltar a jogar. Houve, né, especulações de que o Ceará estaria interessado em repatriar, né, o Felipe Jonathan, mas me parece que para esse ano, se ele estiver bem fisicamente, o Carille gosta dele, tanto que o Carille desloca ele para o meio de campo naquela temporada 21. Então, acredito que o Felipe Jonathan deve jogar essa temporada pelo Santos. Se me perguntassem, eu deixaria ele aí, porque as opções que vêm a seguir não inspiram muita segurança. A gente vai ver o porquê. Então, o Felipe Jonathan vai para o seu lugar. E aí, olha só quem tem aqui. Lucas Balada Pires. Rapaz, você acredita que eu comemorei quando o Lucas Pires renovou o contrato? Porque ele vinha de um Paulista interessante, com o Carille, né? É verdade. Aquele jogo mesmo contra o Corinthians em Itaquera, que ele rouba a bola do gol do Marcos Leonardo. Ele faz partidas interessantes ali pelo Paulista, pela própria Sul-Americana. Tem um jogo da Sul-Americana que ele foi disparado o melhor jogador em campo. Ele driblava, desarmava, ia na frente, finalizava. Mas aí tem aquela síndrome da renovação, né? O cara renova o contrato, o futebol vai embora, né, Lucas Lima? Tem jogador que renova e acabou, né? Rodrigo Fernandes também renovou, acabou. Foi exercido o direito de compra dele, acabou. Lucas Pires, uma pena. Lucas Pires tem habilidade, mas parece que tem uma hora que a cabeça mudou de foco, foi para Nárnia, né? Entrou no guarda-roupa, desapareceu. Mas volta aí no meio do ano, né? Eu coloquei ele aqui porque quando eu pus o Natan, eu lembrei que o Lucas Pires também retorna. Que coisa, né, gente? Se tiver interessado em jogar, né, não sei se desaprendeu. Parece que desaprendeu, mas... Cara, eu tinha esperança no Lucas Pires e eu gosto dele, mas... O conjunto da obra foi mais negativo, né? Ainda terminou com esse lance da balada aí atrapalhou tudo. Mas é uma bucha que tem no meio do ano para resolver aí. Agora a gente tem as especulações, né? Dauber, aquele mesmo da Inter de Milão, que veio para o Inter de Porto Alegre, até jogou relativamente bem pela Europa, né? Só que chegou aqui e foi mal, né? Esse pessoal que vem da Europa em meio de temporada aqui no Brasil, que para eles lá é final de temporada, parece que precisa, né, de uma pré-temporada para poder jogar, porque não performa, né? Se lembra do nosso querido Léo Batistão? Chegou no meio do ano, foi mal, estava sendo escalado como 9, mas no ano seguinte fez uma pré-temporada com o Santos. Ele fez uma dupla com o Marcos Leonardo ali, foi bem o Batistão, né? Eu até lamentei a saída dele. Mas falando do Dauber, eu estava assistindo Esporte por Esporte essa semana e a informação parece que o Carille vetou, né? Será? Então, o pessoal do Inter lá não gosta muito dele não, hein? E aí depois do Dauber nós temos aí Abner Felipe, que jogou no Atlético Paranaense. Muita gente estava esquecendo dele, achando que era o Abner Vinícius. Esse Abner Felipe parece que ele tem a indicação do Carille, e em Carille we trust. Se o Carille indicou porque pretende trabalhar, pode ser que consiga extrair o melhor desse jogador. Não me agrada muito não, só que tudo indica que está encaminhado e é só oficializar assim que começar o mês de janeiro. Então, Abner Felipe, né? E aí, o nome que provavelmente vai ser anunciado já no começo de janeiro, mas que dizem, né, muitos colegas cravam que está tudo certo, é de Jorge. E a gente tem aquele recorte da temporada 2019, né? Jorge foi muito bem aqui. O Palmeiras, inclusive, compra ele no ano seguinte, por causa da temporada 19 que ele fez no Santos com o Sampaoli. Jorge muito bem. O Jorge, salvo engano, no Flamengo, quando ele estoura, ele coloca o Trauco no banco, né? Jorge, muito técnico, muito habilidoso. Eu lembro que pelo Santos ele faz um golaço no Vasco, uma batida de peito de pé muito bonita, depois de um drible seco na entrada da área. E gosto do Jorge, mas infelizmente acho que a gente está comprando ele com memória afetiva de 19, né? Acho que a gente está contratando ele, comprando não. Há quem diga que o Palmeiras deve pagar entre 50% a 60% do salário dele para que ele possa se encaixar na política salarial do Santos para o ano que vem. E
tá tudo certo, né? O Jorge vai estar pintando por aí, vamos torcer, né? Parece que o Jorge também... Eu me lembro que no finalzinho de 19, ele deu declarações que queria continuar no Santos, talvez que ele gostou de dar na cara do Sacha, queria de novo, né? Sei lá. Mas acabou que o Santos não tinha condições de pagar, né? Porque tinha que comprar do clube que tinha emprestado ele por um ano. Mas o Jorge parece que queria continuar no Santos. De fato, foi uma temporada, depois do Flamengo, foi a melhor temporada dele aqui, foi 19. Talvez ele estando no Santos de novo, ele queira estar aqui, ele se motive e acrescente, não sei. Eu gosto do Jorge, mas eu não confio que ele fisicamente vai entregar mais nada não, sinceramente. Viu? Bom, trocando de posição agora, nós temos aí o capitão Tomás Rincon, diga ao povo que fico. Uma das melhores notícias que a gente podia ter no final do ano. Tomás Rincon, eu confesso que eu tive um pouco de preconceito. Primeiro, por ter caído com a Sampdoria. Segundo, por ser venezuelano, né? Fui meio xenofóbico, admito, peço perdão. Mas Tomás Rincon está com a gente para a temporada que vem. E é interessante, né, que você vê que a diferença, acho que até a diretoria ficou feliz, né? Porque você vê a diferença da nota que o Santos emitiu para o fico do Rincon e comparar com o fico do João Paulo, né? A clara impressão de tipo assim, nossa, Rincon ficou legal. Ah, o João Paulo não vai ser vendido, que pena. Ah, mas ficou, Então, Rincon, né? Rincon, o homem que não conseguiu parar Soteldo, né, do comportamento. Mas posicionei aqui na posição que ele deveria jogar. E é interessante, né? Porque Rincon se encaixou e identificou de uma maneira... Fiquei feliz que ele continuou. Acho que o meio de campo começa com ele e os que nós vamos falar em seguida. Vai ser muito importante ter o Rincon com a gente. Feliz que ele está aí, né? Já acertou a sua renovação, aceitou a redução salarial e está no projeto 24 de volta para a Série A com o Peixão. O próximo aí é o nosso amigo Rodrigo, quer ir para o Peñarol Fernandes. Também naquela síndrome, né, da renovação, renovou, né, o Santos exerceu o direito de compra e acabou que o futebol dele foi embora. Eu lembro que quando ele veio do Guarani do Paraguai, e os primeiros jogos que ele fez, eu lembro que eu falei, cara, um maluco desarma muito, né? É verdade que ele é o famoso cara enxadado à minhoca, mas estava muito bem. Aquela partida que o Santos ganhou de 3-0 do Curitiba na Vila, o Rodrigo Fernandes foi disparado o melhor do jogo, fez um golaço, desarme, ganhava dividida no corpo, inversão de jogo, lançamento longo. Falei, meu Deus, o melhor camisa 5 de ofício desde o Arouca, né? Mas aí acabou que o futebol foi caindo, entrou naquela onda de quer ir pro Peñarol, torce pro Peñarol, acabou o futebol dele, né? Infelizmente, gostava bastante do Fernandes, estava jogando bem, né? E o Fernandes, a história do Fernandes é interessante, porque o Carille, no começo de 2022, eu lembro de uma entrevista que ele deu de que ele queria um camisa 5 de ofício, um cara para ficar na frente da zaga. Eu lembro que ele fala até o nome do Richard, o volante Richard, que, se não me engano, estava no Atlético Paranaense ou estava indo para o Atlético Paranaense, que o Carille pediu para o Dracena buscar o Richard, e ele fala, olha, eu quero ter um camisa 5, o cara que fica na frente da zaga e antes dos meio-campistas que levam a bola à frente. E eu lembro que ele menciona a questão da invertida de jogo. Sendo o seu time que está em posse e vai fazer a invertida, ele seria um meio do caminho que facilitaria isso, e seja o time atacando você, né, o time adversário, a interceptação no meio do campo nas inversões de jogo, né? E olha só o Dracena, que maravilha, né, nosso querido Capitão América. Quando o Carille sai do time, quando o Carille é demitido, o volante, o camisa 5 ali, o cabeça de área que ele queria, o Dracena espera o Carille sair e traz dois, né? Porque veio o Fernandes do Guarani do Paraguai e veio o William Maranhão. Ou seja, fala, eu vou contratar esses caras, mas não vou entregar para você quando você sair o contrato. Que sacanagem, né? E aí o Rodrigo Fernandes vem, faz aquele primeiro semestre bom e é só, né? Há quem diga que vai para o Olímpia do Paraguai, né? Inclusive, parece que é um dos poucos times que fez proposta pelo Fernandes. E aí, no caso, há quem diga que vai ter até uma possibilidade de troca dele com Derlis Gonzalez, aquele mesmo. O nome dele é Derlis. E lembra da musiquinha que fizeram para ele? O Rodrigo Fernandes tem essa questão pendente aí, mas na hora que a gente chegar no Derlis, a gente fala mais sobre isso. Próximo da lista aí é o nosso querido Alisson, 4%. Né, tem 4% de técnica, 96% de suor. Está em fase de transição, né?
O Alisson, o Santos é obrigado a ficar com ele até o meio do ano, porque você não pode encerrar o vínculo de um jogador que está em tratamento de lesão, né? A dele foi grave, infelizmente. Nada contra a pessoa, não desejamos problemas de saúde para ninguém. Só que assim, né? Recupera, cumpre aí o restante do seu contrato e vai fazer alguma outra coisa da vida, né? Não dá mais. O Alisson, eu respeito quem respeita a instituição, só que não é por esse respeito não precisa ser refletido dentro de campo, né? Se recupera aí, segue a vida, você é um cara bacana, um cara sempre fez o que pôde pelo Santos, mesmo que isso em várias vezes tenha sido insuficiente, né? Ou só 4% do que se precisava, mas, né? Querido Alisson, né? Recuperação para você, melhoras, bom fim de ano e ano que vem aí, seja feliz, não necessariamente jogando com a gente. Próximo aí que a gente tem, o William Maranhão, olha ele aí. O cara que o Dracena queria dar pro Carille e falou, chupa essa manga, você não quer volante, então toma. O cara que não para em lugar nenhum, né? Mas retornando de empréstimo, né? Tá aí essa bucha para ser resolvida, né? Há quem diga, inclusive, que o Carpini, aquele mesmo, sabe do quero, não quero mais? Tá comigo agora, não tá mais? O Carpini, né, diz que quer levar pro Juventude. Faz a boa para nós, Carpini, que eu até te perdoo por você não ter palavra. Diz que quer levar um outro aí também, que, nossa, se levar, eu esqueço tudo que você já fez de mal pra gente. Saudade do que nunca vivemos. William Maranhão, que é isso, hein? Há quem diga que vai pro Juventude com o Carpini. Faz essa pra nós que eu te perdoo. Vinícius Balieiro também retornando de empréstimo. Cara, ele teve uma fase estranha, né? Porque ele começou bem com o Roland ali como lateral direito, marcou 2 gols, salvo engano, na Sul-Americana ou na pré-Libertadores, uma coisa assim. Não vou lembrar agora, porque não é nada muito marcante nas nossas vidas. Mas Vinícius Balieiro, né? Tá retornando de empréstimo. Alguém tem que resolver essa bucha aí. Acredito que não é para ficar no elenco, nem para a Série B mesmo. Desnecessário no último. Tá? Quem mais temos aí mais agora? Olha ele aí, Jean, sou menininho da Vila, só que não Lucas. Parece que está tudo certo realmente para ele ir para o Inter. Haveria até uma composição. Parece que o Inter mandaria um jogador, que depois eu vou falar na frente quem que é de uma outra posição. Parece que vai mesmo para o Inter. Acabou não aceitando a redução. Houveram 2 reuniões para redução do salário. O Jean Lucas não aceitou. Só que se for verdade também que ofereceram 8 vezes, é porque já queriam que o cara não aceitasse. Então, no lugar dele também, eu não aceitaria, porque é sacanagem. Então me parece que o Santos também não queria, quer fazer dinheiro nele, diz que o Bahia ia fazer uma proposta de compra, acabou não fazendo, mas vá para o Inter, jogue bem lá, seja comprado, nos dê um retorno em dinheiro, porque tecnicamente você ficou devendo e muito. E é isso, Jean Lucas, minha gente, o que a gente vai dizer dele, né? Uma das maiores frustrações, sabe aquela menina na balada que ela é linda, quando você consegue ficar com ela, você percebe que ela tem bafo e tem o pé feio? É mais ou menos isso. Aí nós temos Nonato. Há quem diga que o Nonato vai ficar para a temporada de 24. Ele terminou bem o ano, terminou como titular, desbancou o Lucas Lima, que não era nenhuma dificuldade, dadas as circunstâncias, né? Mas Nonato deve ficar pelo menos até o meio do ano, então deve nos ajudar no Paulista. Se for bem no Paulista e começar bem a Série B, é possível que o Santos tente adquirir ou prolongar o empréstimo. Eu gosto do Nonato. Né, a galera que joga o Cartola aí, que de repente teve que assistir jogos de outros times, né, para ver, torcer por pontuação, essa coisa toda. Eu assisti o Nonato tanto no Inter quando ele surge, né, com o arquinho, o cabelo compridão, barbinha e tal, quanto no Fluminense. E confesso que os jogos que eu vi, não só contra o Santos, mas, como eu disse, né, assisti a outros jogos por causa do Cartola, o Nonato sempre muito voluntarioso, participativo, um certo quê de fazedor de gol. Gosto do Nonato, me agrada a ideia dele ficar. O Santos parece também que pretende contar com ele aí, e o Carille acho que conta com ele também. Acredito que só vai nos agregar. Então, fica aí, Nonato. Ajuda a gente, mete mais uns golzinhos aí. E vamos que vamos, no meio do ano a gente vê o que acontece. E olha ele aí, o reforço do Rueda, Camacho. O contrato dele se encerra agora dia 31 de dezembro e o que a gente pode dizer é, por favor, encerra o contrato e vai embora. Que ninguém me venha com renovação de Camacho, pelo amor de Deus. Em algum momento foi até útil assim que chegou, inclusive com o próprio Carille, mas é isso, não precisamos mais. Obrigado pelos serviços prestados, seja feliz longe da Vila Belmiro e do Santos. E é isso, Camacho.
Aí nós temos o Dodi, né? Dodi que no momento que eu gravo esse vídeo já foi vendido para o Grêmio. Chegou muito bem, mas talvez ele foi bem porque foi nas mãos de Odair Hellmann, que é o que fez ele jogar bem no Fluminense. Foi o cara que trabalhou com ele no Japão, se não me engano, e que começou bem no Santos, né, o Dodi. Parecia ser aquele motorzinho, cara com condução de bola, bastante pulmão, chegou a dar assistências, né? Mas caiu demais, cara. O Odair Hellmann saiu, acho que levou a alma e o espírito do Dodi junto, porque acabou o Dodi. Virou um The Walking Dead quando o Odair Hellmann saiu, infelizmente, porque começou bem, eu depositava esperança nele. Mas seja feliz no Grêmio, o Santos faz uma venda em definitivo, né? Então é isso, não tem mais o que falar do Dodi. E aí Sandri, né? O Sandri, cara, tão talentoso, mas tem um azar danado. O Sandri, ele tem dois grandes problemas na vida, né? Sofre muita lesão e faz muito pênalti bobo, né? Eu lembro de pelo menos 3 pênaltis desnecessários, absolutamente evitáveis que o Sandri comete. Mas é um cara de boa visão, bom passe, bom lançamento. Tomara que esteja fisicamente bem e dentro de um time com meio de campo proporcione que ele jogue tudo aquilo que ele jogou na Libertadores de 2020, que acabou na campanha do nosso vice-campeonato, né? Mas tem muito azar para lesão, cara. Quando ele estava bem de novo, aquela lesão, cotovelada no nariz, que sacanagem. Vai ser azarado assim lá longe, hein? Pelo amor de Deus, procura uma igreja, cara. Sandrinho. Diego Pituca, meu Deus, o coração até faz um pract-bum. Aceitou a redução salarial, já tinha um pré-contrato, né? Deveria ter vindo antes, caso tivessem tido o bom senso de comprá-lo, porque era necessário para aquele momento. E parece que vai fazer um excelente meio de campo aí para 2024 com Tomás Rincon e mais algum meia aí que a gente já vai falar sobre. Mas Diego Pituca é o cara que nunca quis sair do Santos, acabou sendo vendido, sempre disse que queria voltar, cumpriu tudo o que disse, porque de fato voltou, aceitou redução salarial, e é isso. Só temos agradecimentos e torcidas e expectativa para que ele seja aquele Pituca que jogou no Santos. Estava muito bem no Japão, apesar de ser um outro nível de disputa, com uma temporada com menos jogos, mas é torcer para dar tudo certo, que o Pituca nos ajude bastante. Beleza, Pituquinha? É nóis. Próximo aí, olha ele, vai dizer que você não lembrava. Você nem lembrava que tinha Carabarral no elenco, né? Fala a verdade. Não lembrava que tinha Carabarral, né? Não lembrava. Mas aquele negócio, Carabarral ainda pertence ao Santos, deve voltar de empréstimo aí, tem essa buchinha. O Carabarral, ele é um Cristaldo da Deep Web, né? O Rueda tentou, o Cristaldo não quis, aquela conversa toda de aqui é Santos, precisou dar uma resposta, trouxe Carabarral. Né? Eu até nem desgosto dele, cara, mas é que assim, é aquela roubada, né? O famoso gato por lebre. Sabe aquele lance de contratar o Denigres errado que o Santos já fez aquela vez? É meio que isso, né, cara? Era Cristaldo, veio o Carabarral para tentar dar uma resposta e não adiantou nada. Mas é uma buchinha que tem para resolver aí logo logo, né? Carabarral. Quem mais a gente tem aí? Vinícius Zanocelo. O Zanocelo, ele retorna, a Fortaleza não quis ficar com ele, jogou pouquíssimo por lá. Cara, surgiu bem, né? Mas no Santos também jogou muito fora de posição. Melhor momento dele, inclusive, foi com o Carille, né? Ele, cara, aquela fatiada que ele dá pro gol do Madison contra o Fluminense na Vila, naquele chuvão lá. Jogava bem, teve um jogo contra o América Mineiro, meteu 2 gols, né? Zanocelo, cara. Que na Ferroviária, inclusive, conversava com o Elano orientava ele sobre posicionamento. Ele mesmo fala que a dele era mais ou menos a que o Elano jogava no Santos. Potencial, cara, o Zanocelo tem. Imagino que não nos aprendeu a jogar futebol, talvez cabeça ruim, né? Empresários, né? Bertolucci falando na cabeça. Mas vai voltar aí, né? Tem que se reapresentar. Eu tenho até uma esperança que o Carille consiga utilizar bem ele, se o Santos resolver que ele vai continuar, se não tiver proposta, como parece que não tem, ninguém quer o Zanocelo. Mas tá aí um problema pro Carille resolver, né? Vai que Zanocelo no elenco pro ano que vem, senhoras e senhores. E aqui, ó, especulações, tá? Foi falado logo no comecinho, assim que passou a semana de encerramento do Brasileirão, o nome do Iago Pikachu ele foi comentado como uma possibilidade pelos lados da Vila Belmiro, o que acabou não avançando. O que vocês acham? O Iago Pikachu daria certo como um meio-campista pela direita do Santos ou pela esquerda? Não sei.
Lembrando que ele começou como lateral direito, né? Depois virou ala, chegou a jogar de ponta e acabou jogando mais pelo meio. Iago Pikachu, cara, não tenho uma opinião formada. Acho que se fosse um custo-benefício bacana, né? Um salário baixo, um fazedor de gol, homem de bola parada, acho que eu não recusaria o Iago Pikachu, não. Ainda no campo especulativo, o Rômulo Otero. Cara, o Otero, a gente tem aquele recorte da temporada pelo Galo, né? O Otero, acho que se fosse ali em 2018, 2019, eu falaria, nossa, contratação de impacto, vai resolver o meio campo do Peixão. Vindo do Alcas, agora do Equador, cara, me parece aí um Marcos Assunção versão Jack Sparrow, né? Bem pirateado mesmo. Você quer comprar um PlayStation, compra um Polystation, né? Mas, de repente, aí, ele não amarra nem a chuteira do Marcos Assunção, tá? Mas pode ser um cara, de repente, perto da área, finalizando de média a longa distância, o cara das bolas paradas, o batedor de falta, o batedor de escanteio. Pode ser útil. Parece que tá tudo certo entre ele e o Santos. Vamos torcer, né? Chegou a esperar que dê tudo certo aí. De repente, com uma boa bola aérea ofensiva, ele pode meter um monte de assistência aí, né? Me parece que já tá tudo certo. Só falta ser anunciado no começo de janeiro, Rômulo Otero com o Peixão. Aí nós temos esse nome aqui, eu estava assistindo Esporte por Esporte, aquela edição das 11 horas da noite, e foi falado o nome dele, Luiz Oyama, de que com a iminente saída do Dodge seria um bom nome, mas parece que o Botafogo não tem intenção de aproveitar o Luiz Oyama, mas quer fazer dinheiro nele. E tem um monte de clube da Série A que quer o Luiz Oyama. Então o Santos não teria condições de entrar em leilão por esse jogador. Então, infelizmente, parece que não veio para o Peixão, mas desde o Mirassol eu gosto demais do Luiz Oyama. Ajudaria muito esse meio campo do Peixão aí, hein? Ficaria da hora mesmo. Pessoa Tomás Rincon, Pituca, Luiz Oyama e um meia de criação ali, ficaria bacana, né? Mas parece que não vai rolar, não. Aí nós temos o querido Lucas do Vasco Lima, o cara que limpa as redes sociais, né? Não deixa provas, né? O cara irrastreável, o Leonardo DiCaprio, prenda-me se for capaz, né? Quero ver se me achar. Procura o Lucas Lima na rede social aí. E o Lucas Lima, né? Tinha lá uma expectativa de ir pro Cruzeiro, ser aí feito uma troca do Rafael com ele, não rolou, o Cruzeiro parece que não quis mais. E tudo indica que o Lucas Lima deve assinar com o Vasco. Imagina que legal o Medel recebendo ele lá no CT, né? Falei, Lucas Lima, agora aqui eu posso te dar um cola. Pensou o Medel, o Lucas Lima olhando para baixo assim, procurando o Medel com os braços assim para abraçar ele. Vai lá pro Vasco, lá. Vai lá. Quem sabe o Pedrinho ensina você a jogar bola, né? Pedrinho jogava muito na meiuca, hein? Lucas Lima, senhores, é o famoso já vai tarde. Eu tinha esperança, gostava dele. Cara que o Santos abriu as portas, né? Ele veio, foi um acerto do scout, na verdade. Ele jogava no Inter de Porto Alegre, Inter de Limeira, fez uma temporada no Sport. O Santos contratou, ele explodiu, chegando à seleção. E aí depois ele resolveu fazer tudo aquilo que você já sabe e não vamos lembrar para não passar raiva, porque está quase na hora de jantar. Aí Luan Dias. Cara, o Luan Dias, junto com o Gabriel Inocêncio e com o Bruno Mezenga, o Luan Dias ele entrou na seleção do Campeonato Paulista, né, pelo Água Santa, com um destaque ali na meia, né? Então, assim, fez uma temporada boa, fez um Campeonato Paulista bom, um cara que eu tinha expectativa, porque do Água Santa foi o único cara que teve concorrência pela contratação dele. O Santos acabou levando, né, naquela combinação com a diretoria da Água Santa, por ter concedido a Vila Belmiro ali, né? E um cara que chegou dizendo que era santista, de fato, é nascido na cidade de Santos, torce pro Santos, mas, cara, estreou, já machucou, é muita zica. E aí não performou mais, não conseguiu, enfim, né? Também só deu certo na Água Santa, vai saber, né? Então, voltou pra lá agora, quem sabe não joga de novo por lá. Enfim, Luan Dias, senhores, não vai deixar saudade, infelizmente, já não está entre nós. E aí, o próximo é Miguelito. Você sabia que o Miguelito está no elenco profissional? Que ele é um meia? Pois é. Você sabia? Acho que os técnicos não sabiam, não, porque Miguelito deve ter matado alguém, né? É verdade que teve um drama gravíssimo, né, com a questão da perda da mãe, isso mexe com qualquer ser humano. Mas essa temporada agora parece que ele vai jogar, né, a Copa São Paulo, juntamente com o Kevson, e deve integrar o elenco profissional no Paulista e na Série B. Cara, Miguelito precisa de rodagem, né? Tem que dar mais minutos pro menino. É talentoso, indiscutivelmente, mas precisamos ver e ver ele jogando na dele, né? Então vamos torcer para o Miguelito ter chance aí e poder contribuir para o Santão, né? Talvez essas idas para a seleção da Bolívia estejam dando experiência. Vamos
torcer. Vamos torcer. Miguelito é prata da casa. Tem que torcer, tem talento. Vamos tentar não queimar. Um que retorna aí, querido Ivonei. Ivonei que o pessoal que acompanha o Botafogo de Ribeirão Preto diz que ele até foi bem lá pelo Botafogo. E o Ivonei é um também que no Santos sempre jogou fora da dele. Algumas poucas vezes que jogou na dele, teve ali a sua diferença. Eu gosto do Ivonei. Né? Claro que a gente vai ter só aquele recorte da Copa São Paulo, que ele meteu gol a rodo, ele comandou o time, mas aí acabou caindo na semifinal para o América Mineiro, aquele timaço do América Mineiro. Mas o Ivonei para o elenco 2024 eu acho que não prejudica ninguém não. Acho que só tem a agregar naquilo que for possível. Os jogadores experientes em volta, como vai ter aos montes, pelo que parece, né, pode contribuir sim. Não vejo problema no Ivonei ficar. Olha o Pirani. Vocês lembram que o Pirani ainda pertence ao Santos? Aquele que foi campeão carioca e da Libertadores com o Fluminense? Pertence ao Santos. Está no DC United e vai jogar um pré-olímpico, né, Marcos Leonardo? Podendo ser valorizado pelo Santos. Gabriel Pirani. Será que de repente voltava com o Peixe para jogar? Eu não acharia ruim, não. Então, dos que podem voltar, agora a gente tem os que podem chegar, né? Giuliano. Nesse exato momento que estou gravando o vídeo para vocês, tanto o Globo Esporte, quanto o Fabiano Fará, quanto o Marcão do Varanda Futebol Debate, cravam que ele já está tudo certo e vai jogar no Santos em 2024. Eu confesso que o meio de campo com Tomás Rincon, Pituca, Nonato, Giuliano, eu digo que é um bom meio de campo. Tá? Giuliano, que surgiu muito bem no Inter como um cara mais agudo, né, fazedor de gols ali, meio que jogador de segundo tempo, foi bem. Essa temporada no Corinthians não foi tão interessante, mas teve alguns jogos muito bons, jogando um pouco mais recuado, mas ele é o cara mais perto da área, se você pegar a carreira como um todo. Jogou até de falso 9 no Metalist, se não me engano. E, cara, para mim é a melhor contratação do Santos, né, para 2024 até o momento. Claro que dentro do ano de 2024 vão ter contratações, mas é isso. Giuliano, estou contente, não gosto dele como jogador, mas dentro do que o Santos pode, em comparação ao que ele vem jogando pelo Corinthians nas últimas temporadas, acredito que só vai agregar. Então, Giuliano, seja bem-vindo ao Alvinegro Praiano. E outra, aceitou jogar pelo Santos, ganhando pouco, uma Série B, já tem o meu respeito, tá? O nome do Guilherme foi falado logo que surgiu o nome do Giuliano, na semana imediatamente após o nosso descenso, né? Cara, que foi bem, eu assisti vários jogos do Goiás, principalmente para secar o Goiás, para torcer para ele perder, para a gente tentar escapar do rebaixamento. Então eu assisti pelo menos uns 6 jogos do Goiás. É um cara bom de bola parada, bom finalizador, tem uma boa dinâmica. Me parecia sempre um pouquinho acima do peso, só que parece que a concorrência, principalmente no Oriente Médio, pelo Guilherme é muito grande. Então, o Santos entrando em leilão parece que não vai rolar não, mas eu aceitaria ele legal no Peixão sim, tá? Um cara relativamente novo, experiente já, bem rodado, principalmente no Oriente Médio. Eu aceitaria o Guilherme, mas acho que não vai rolar infelizmente, porque teria que ser uma compra e não dá pra gente fazer isso. Que pode chegar, né? Pedro Lucas, estava a última temporada no Ceará, um jogador novo, drible curto, bons passes, boa visão de jogo, acrescentaria demais. Há quem diga que viria como uma compensação pelo empréstimo do Soteldo, mas isso aí parece que não vai rolar mais, infelizmente. Mas seria bacana ter o Pedro Lucas no elenco, viu? Um cara novo, potencial aí de valorização. O Santos entraria como participação, né, na formação do jogador. Parece que não vai rolar, mas eu aceitaria bem, né? Quem sabe ainda não rola, sei lá, né? Uma conversa de amigos aí da diretoria do Santos e do Grêmio, ele não vem para empréstimo de 1 ano. E com espaço aqui, né, eu gostaria que ele viesse, sim. Diferentemente desse camarada, Natan Pescador, né, o cara que estava tudo certo com o Santos, né, meteu uma de Carpini, né, não quero mais, aí acabou indo, né, para o Fluminense, para ganhar um pouco mais do que ganharia no Santos, e aí a continuação da carreira dele é essa que você lembra aí. Você lembra de alguma coisa? Nem eu. Foi mal no Fluminense, tá no Grêmio, não tá jogando também absolutamente nada, uma ou outra partida boa entrando no segundo tempo, parecia que viria numa compensação também na troca pelo Soteldo, mas até o momento não rolou e sinceramente eu torço para que não role. Vai pescar na casa do chapéu, mas aqui no Santos não, tá? Continua lá na sua fazendinha pescando lá e pros lados de lá. Aqui no Peixe, da minha parte pelo menos, você não é bem-vindo. Continuando aí, olha, Casares, né?
uma das mais recentes aí, parece que tá tudo certo também. Casares é aquele negócio, cara. Estava no América Mineiro, uma assistência, jogou muito pouco, veio no segundo semestre, teve que levar um tempinho para adquirir a melhor forma física, a maioria das vezes entrando no segundo tempo. O Casares que jogou no Atlético, cara, eu assinava agora. Aquele golaço que ele meteu do meio de campo, não tenho o que dizer. Mas parece que a versão do Casares que vem para o Santos agora não é das melhores, mas vai que o Carille consegue fazer o cara entrar no esquema de jogo. Habilidoso ele é pra caramba. Bate bem na bola, acha bons passes. Quem sabe um esquema onde ele não precise correr muito, tenha só que pensar e ser criativo, não dê certo, né? Mas em condições normais, caso a gente tivesse uma Série A ano que vem, eu não traria de jeito nenhum. Né? Curte uma balada, né? As ruas de Santos nunca mais serão as mesmas. O cara que pode afundar a Ilha Porchá inteirinha sozinho, brincadeira, é o cara da noite, né? Dizem que está com a cabeça boa, o Santos achou que vale arriscar, então nós teremos Casares no ano que vem, parece que está tudo certo, só falta um anúncio no início de janeiro mesmo. Né? Juan Casares, da seleção do Equador, acho que ele não está nem sendo convocado também, parece. Salvo engano, ele nem jogou a Copa que teve agora no Catar. E aí a gente vai agora para os pontas, né? Tem aí o Jefferson, eu amo o Santos, só que não Soteldo. Tudo certo, já vai jogar por um ano no Grêmio. O estranho é que me parece que não há opção de compra. A informação me parece que não tem opção de compra, não tem valor fixado, o que quer dizer que ele vai jogar no Grêmio, independente do que acontecer, vai ter que reapresentar no Santos no final do ano que vem. E aí, você sabendo que o Soteldo não quis reduzir o salário, que só ficou falando em Grêmio, não quis jogar Série B, quis continuar ganhando a mesma coisa que ganha, você aceitaria ele de volta para jogar na temporada de 25, caso tudo dê certo e o Santos suba? E, cara, para mim esse é um baita de um ingrato. Mesmo que o Santos suba e ele se reapresente e fale, não, eu quero jogar no Santos, cara, quem ama demonstra o amor nos momentos difíceis, né? Não me parece o caso do Soteldo, isso ficou claro com a atitude dele. Jogando com a 10, não teve menor respeito. Gosto dele como jogador. Até nem acho que ele fez corpo mole, não, mas trouxe muito mais problema do que solução. É aquele negócio, né? Subiu na bola, caiu no conceito, né? Mas Soteldo, né? Tudo certo com o Grêmio, vai jogar no Grêmio em 2024. Que dê tudo certo, que ele arrebente lá e algum time de fora compre ele e a gente lucre, porque eu, sinceramente, da minha parte, não quero mais ele no Peixão. Seguindo aqui, então, nós temos aí Squeeze ou Slide Mendonça, o escorregadio, o que sai, que dribla a imprensa e a torcida mais do que dribla em campo, né? O surdo, como diria Murilo Tauro, né? Mendonça. Há quem diga que está tudo certo com o Milionários da Colômbia, tomara que esteja mesmo, já vai tarde, não era nem para ter vindo. Admito que gostei da ideia dele vir para o Santos no começo do ano, porque os números dele no Ceará rebaixado, um cara com 20 gols na temporada sendo um jogador extremo, que joga nas extremas, para mim não é nada mal. Até fez os seus gols no Santos, salvo engano ele fecha a temporada com 9 ou 10 gols, algo em torno, acho que uns 10 gols, sendo um ponta, não foi titular absoluto a temporada toda, teve aí algumas lesões, né, salvo engano 2 lesões, só que um cara que atendia mal a imprensa, torcedores e tal. Mendonça não vai deixar saudade não gosto da ideia de ter ele no elenco no ano que vem, parece que vai dar tudo certo, que ele não vai ficar. Milionários, faz a boa para nós. E aí, Lucas Braga, o Fiuk da Vila Belmiro, joga em todas as posições e é ruim em todas. É o cara que, como atacante aberto pela esquerda, terminou como ala direito, né, ou lateral. Muita vontade, 0% de talento, né? Apanha da bola, é o famoso eu corto pro lado e me jogo para tentar cavar uma falta, não consigo driblar, sou mal na finalização, não acerto o cruzamento. Lucas Braga, senhoras e senhores, aquele que o Carille tentou levar para o Japão quando estava lá, agora que o Carille está aqui, se eles têm esperança que o Lucas Braga saia do Santos, ele até aceita reduzir salários, essa é a informação que ele aceita, por mais que o salário atual dele já se enquadra no teto estipulado pela diretoria, o Lucas Braga acaba... Acho que nós vamos ter Lucas Braga para 2024, né? Senhor, nos ajude. Senhor, escutai a nossa prece. E aí, Wesley Patati, quer sorrir? Não conte com Patati.
Coitado, menino da base, né? Só que, como diz o Noronha, só tá jogando no profissional porque estourou a idade de jogar a Copa São Paulo. E aí aquele negócio, né? Daí vamos aproveitar. Entrou sempre com muita vontade, pouca qualidade, não agregou absolutamente nada. No último jogo, extremamente nervoso, foi jogado aos leões, né? Literalmente, porque o Fortaleza é o leão, então. E as finalizações dele é aquele padrão de isolada, né? Fazia muito gol na Copa São Paulo cortando para dentro e batendo no ângulo, até porque jogava contra goleiros que tinham 1,5 m de altura, provavelmente. Né? Aí qualquer bola era de cobertura. Enfim, Patati. Eu emprestaria para qualquer clube de qualquer lugar, simplesmente para não ter que jogar no Santos. Nada contra o menino, mas, cara, a gente está falando de futebol, né? Tem que ter bons jogadores. Nada contra a pessoa, se ele é formado no Santos, que tudo dê certo, que ele seja emprestado e performe, seja vendido e lucre aos cofres do peixe. E aí, olha quem tá voltando, Lucas Barbosa, o homem dos gols decisivos, o homem que parece com o Rivaldo, só se for fisicamente, porque mais nada e bate com a perna esquerda. Lucas Barbosa, o que apanha da bola. Cara, é impressionante a quantidade de gols que ele tem. Né? Lucas Barbosa, pra você ter uma ideia, ele tem mais gols do que muito atacante no elenco do Santos aí o ano inteiro. Lucas Barbosa. Há quem diga que Carpini quer levá-lo para o Juventude junto com o William Maranhão. Carpini, se você fizer essa para nós, eu perdoo sua falta de palavra. Leva o Lucas Barbosa, faz a boa para nós. Que ele dispute a Série A pelo Juventude e seja feliz. Vai, Lucas Barbosa. Aí Pedrinho, né, um jogador agressivo, dentro de campo, não me entenda mal, a própria namorada retirou a queixa e voltou com ele. Não sabemos se ela tem tendência sadomasoquista ou sei lá o que. Pedrinho, cara, olha, o Pedrinho, se não fosse esse pacote aí extra-campo, cara, seria muito bom. Só que assim, talvez o pacote extra-campo é que fez o Santos ter alguma chance de trazer. Eu entendo que ele é bom jogador, cara do drible, cara da velocidade, que joga pelas pontas, jovem. Nós vamos precisar, porque estamos montando um time de Masters para o ano que vem. Então, assim, né? Só se esse cara pisar na Vila Belmiro, a galera vai encher o saco, né? Lacradores de plantão, redes sociais vão bombar. Não vejo isso dando muito certo pro lado do Santos, não, viu? Mídia negativa, se bem que a mídia vai estar, né? Daquele jeito, né? Se ageando e andando para nós no ano que vem. Talvez até nem tenha esse barulho todo, uma vez que o Santos na Série B vão dar um pouco de sossego pra gente. Aquele sossego que a gente não gostaria, né? Porque já não falam muito, vão falar menos agora. Talvez esse falar menos contribua para o Pedrinho jogar bem no Santos. Eu não traria, por causa de tudo que pode envolver, né? O extra-campo, a mídia negativa, essa coisa toda, principalmente entre as mulheres, né? E não estou nem tirando a razão, não estou defendendo a agressão, nem nada. Mas assim, me parece um caso de que se a namorada retirou a queixa, se a namorada voltou com ele, aí a gente tem que entender, né, até que ponto ela é doida da cabeça, ela é masoquista, ela prefere tomar uns tapas e ter uma vida confortável e segura, ou até que ponto também ela só fez a queixa para tentar ferrar com ele, porque aquelas discussões, e aí vem aquelas vinganças estranhas, enfim, né, sei lá. Não sei, não estava lá, graças a Deus. Mas Pedrinho, futebolisticamente me parece interessante, mas é aquela contratação que você, melhor não, espalhar. Enfim. E aí Douglas Costa, essa semana surgiu a notícia de que o empresário de Douglas Costa ofereceu ele ao Santos. Douglas Costa, aquele que prefere casar do que jogar, ele mesmo. Cara, caiu com o Grêmio, né, clube do coração dele. Só que, sendo bem sincero pra você, até pela quantidade de atacante que a gente vai ter o ano que vem aqui, né, nas beiradas, eu traria, se ele se enquadrar na política salarial, cara, você tem que pensar assim também, o Marcelo Teixeira ele tem essa característica de contratação de nome, jogadores de impacto, jogadores de nome. Eu lembro, em 99 e 2000, aquele time que tinha Rincon, tinha Valdo, Valdir Bigode, tinha Dodô, depois chegou Edmundo. O Marcelo Teixeira tem essa característica. E se você for analisar também, imagina um time que você tem aí Tomás Rincon, Pituca, Juliano, Gil, Jorge, Douglas Costa. Imagina esse monte de cara no mesmo time.
Um time do outro lado sem muita expressão, queira ou não, vai olhar para esses caras e falar, meu, tem uns caras rodados ali, tem uns caras experientes ali. Você entendeu? Então, os outros times encaram de uma forma diferente. Nesse ponto eu acho positivo. Se ele estiver bem fisicamente, aceitar a política salarial do Santos, que parece que é o caso, eu não vejo problema não, tá? Claro que numa Série A em condições normais eu não traria, até porque ele queria vir ganhando mais, logicamente. Mas se ele foi oferecido, quem ofereceu está consciente da atual condição do Santos. Então vai que dá negócio, né? Eu não vejo o Douglas Costa como um problema, não. Traria sem problema nenhum. E aí temos o Derlis Gonzalez. O nome dele é Derlis. O Derlis Gonzalez parece que é uma possibilidade de composição numa troca com o Rodrigo Fernandes no Olímpia do Paraguai. Eu faria isso de imediato, sem problema nenhum. Gosto do Derlis, ele foi bem, principalmente com o Sampaoli, mas já fez um 2018 relativamente bem, quando ele chega ali, né, que o Sanches ele chega no segundo semestre, o Derlis tem ali alguns gols. Cara, eu particularmente gosto dele. O Sampaoli gostava dele, por que eu não vou gostar, né? E conhece o Santos já deu declarações que gosta do clube, queria ter ficado e tal. Sem problema, por mim, Derlis Gonzalez, dentro da política salarial, viria sem problema nenhum. Gosto do Derlis. Agora a gente vai passar para a posição de centroavante, né, o atacante de referência. E aí nós temos... Vocês lembram aquele jogador, o Pity Martinez? Né? Tem um jogador, né, se não me engano, é uruguaio, né, Pity Martinez, se não me engano, é isso? Enfim, tem o Pity Martinez. Nós temos o Marcos Leonardo, né, Marcos Pity Leonardo. O cara que dá piti, que dá chilique, que arruma confusão, que quer ser estrela, que não gosta de ser reserva e que não vai jogar o pré-olímpico. Olha que beleza. Né? Deu dor de cabeça, se recusou a treinar porque queria ser negociado, aquela coisa toda. Tudo que a gente não precisava na reta final, ele acabou fazendo, né? Então, torçamos para que venha uma proposta logo, que se vá, seja feliz, dê retorno financeiro ao Santos e vá cuidar da sua vida, uma vez que nós não queremos mais você na Vila Belmiro, ok? E aí o cara que a gente realmente quer, Julio Imperador Furt, notícias de onde que o Furt também aceita se enquadrar na política salarial do Santos, vai estar com a gente na temporada do ano que vem, e eu acredito que vai ser muito útil, vou ficar feliz se o Furt realmente ficar, porque ele tem características que vão ser importantes, bola aérea, pivô, força física e vontade de jogar no Santos, que é o que basta, né? Não à toa, o cara é ídolo lá no México, a torcida santista já ama ele, eu gosto muito do Furt, vou ficar contente se ele ficar, torçamos para que Julio Furt fique conosco na temporada 2024. E aí temos no elenco também Maxi Silveira. Esse daqui eu confesso que eu não ficaria não, tá? A galera lá pelo lado do Santos diz que é um cara dedicado, treina bem, é comprometido, tem cabeça boa, mas olha só que interessante, já não ganha muito, parece que não aceitou a primeira proposta de redução salarial que foi oferecida para ele ficar o ano que vem. Então, meu amigo, para ganhar bastante pelo que você trouxe de retorno tecnicamente, pode ir embora, vai com Deus. Eu não ficaria com o Maxi Silveira, não. Até porque ele deu declaração que prefere ser um cara de referência, um cara de dentro da grande área. E... enfim, né? Maxi Silveira. E aí, pessoal, Alfredo Morelos. Na data de hoje saiu notícia de que ele deu declarações na Colômbia, onde passa as férias com a família, de que ele quer ficar no Santos para 2024. Temos que entender se ele quer porque ele quer ajudar o clube, se ele está com preguiça de procurar um outro clube, se não apareceu proposta, ou se simplesmente ele quer ser um Brian Ruiz e um Kleber Reis e sentar no salário e ficar recebendo 900 pila por mês. Alfredo Morelos, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o Galo conseguiu contratar ele. A gente sabe que o Galo contratou o Morelos naquela viagem que ele faz para fechar com o Roberto Pereira, que deu absurdamente errado, né? E acabou que, como resposta ao Galo para não voltar de mãos vazias, trouxe o Morelos. Eu acho super válido o que o Galo fez. O Morelos é um baita de um jogador, é o terceiro maior artilheiro da história da UEFA Europa League, o que não é pouca coisa. A Europa League, muitas vezes, o Rangers jogou a Europa League caindo numa fase de grupos de Champions. E aí teve que jogar 6 jogos na fase de grupos da Champions, e aí cai e joga a Europa League. Então o Morelos é um cara que jogou contra muitos bons zagueiros, fazedor de gol de cabeça, perna direita, perna esquerda.
cara finaliza de tudo quanto é jeito, muito bom jogador, chegou acima do peso, infelizmente. Provavelmente isso contribuiu para sua lesão. É um cara que joga de referência, com o Marcos Leonardo ele não seria o cara dessa posição, tanto que contra o Palmeiras ele começa como segundo atacante. Gosto muito do Morelos, mas infelizmente a composição, a engenharia financeira para ele vir, pagando luvas, essa cláusula unilateral de ele sair do clube se o Santos caísse, a composição, a estratégia, a engenharia financeira foi muito ruim, mas eu entendo o Galo, eu não condeno. Ele fez isso primeiro tendo certeza de que tecnicamente o Morelos entregaria, e essa expectativa eu também tenho, porque de fato ele tem condição para entregar, para ser um excelente atacante, para ser um cara referência no futebol brasileiro, para a posição dele. Morelos é realmente muito bom. Você assistir qualquer vídeo de scout do Morelos de quando ele é contratado pelo Santos, todos avaliam muito bem. Tanto que assim, a galera adora ele lá no Rangers. Fizeram acho que um bandeirão para ele na despedida dele, agradecendo e tal. Eu fico triste com essa situação dessa questão dos valores, né? É um sentimento parecido com o Angulo, né? Cara, eu gostava do Angulo. E o Angulo, ele, por minuto jogado, a média de gol do Angulo era muito boa. O Angulo, se não me engano, saiu do Santos com 5 gols marcados e a média de minutos dele, se não me engano, não dava 5 jogos. Então, se você fosse analisar, ele tinha a média superior a 1 gol por jogo. E me parece uma situação dessa. É um cara que não teria problema nenhum ficar no elenco, mas o problema são os valores, né? O Morelos, então, se realmente ele quer continuar no Santos, a minha expectativa é que ele aceite, então, se enquadrar na política salarial, que eu acho difícil. Que aí, você de 900, você desceria para 300, se ele aceitar, para mim, show de bola, excelente jogador. Gosto demais do Morelos. Quem joga Master League aí, quem joga modo carreira aí, é um cara que se você contrata, você tá ligado, né? Mas, vamos ver, essa engenharia financeira parece ser um grande problema e, infelizmente, acho que o Morelos ou vai sentar no contrato e vai onerar a folha e trazer grandes problemas pra gente, mas vamos torcer para ele aceitar se enquadrar aí, porque tecnicamente é um cara que, nossa, tem muito a entregar. Eu gosto do Morelos, tá? E aí a gente tem mais um personagem do Antônio Fagundes, né? Bruno Mezenga, que também estava, olha só, na seleção dos destaques do Campeonato Paulista pelo Água Santa. Lembrando que o campeão é o Palmeiras, lógico, mas o Água Santa teve ali alguns jogadores ali, né, pela campanha que fez, principalmente no mata-mata, né? Bruno Mezenga já voltou para o Água Santa, fez aquele gol contra o Bahia decisivo, jogou pouco, é verdade, mas não é o que a gente precisava. O Bruno Mezenga ele funciona num esquema que joga em função do cara de referência. Não é o que o Santos fazia naquele momento. Aliás, o que o Santos fazia em alguns momentos, não dá nem para saber. Enfim, Bruno Mezenga já voltou para Água Santa, seja feliz, não com a gente, mas é isso. E aí nós temos Juan Seco, né? Codinome Juan Cruz, para agradar Cruz Maltinos. Ele está no Ludogorets, né, se não me engano, mas é um cara que ano que vem está de volta aí, né? Cara, eu gosto do Juan Seco. Eu tenho aquele recorte da copinha, lógico, né? Mas o Juan Seco tem ali os seus gols no profissional. Se não me engano, o Juan Seco tem 3 ou 4 gols no profissional do Santos, né? Mas é que o momento precisava de um atacante ali e não era o Juan Seco, né? Talvez em outra situação seria... O Juan Seco é meio que um Giva, né? É meio que um Giva. Enfim, a diferença é que o Giva, pelo menos, foi campeão da Copa São Paulo, né? Mas o Juan Seco é uma coisa aí que a gente tem para resolver, né? Vai estar de volta aí e vamos ter que resolver o que fazer com o Juan Seco, mas pertence ao Santos ainda, né? E aí a gente tem o William Bigode, esse aqui também acertado com o Santos, gosto muito dele, desde o tempo do Figueirense, antes dele ir para o Corinthians, né? O William Bigode, cara, jogador muito inteligente, de movimentação calculada, é um cara que não corre à toa, é um cara que não se mexe à toa. Gosto do William Bigode, acho que vai acrescentar muito ao Santos e simplesmente o fato dele jogar no Santos eu já fico contente, né? Porque qualquer clube onde ele jogar, ele vai fazer gol no Santos, é impressionante. Você tá doido. Mas o William Bigode, seja bem-vindo, vai ajudar demais ano que vem. Eu acredito que foi também uma boa contratação, indicação do Carille, antes mesmo do Carille ser anunciado, né? Eu gosto do William Bigode, sinceramente. Quem nós temos mais aqui? Aí temos Luiz Adriano. Quando começou a falar-se de Jean Lucas no Inter, houve quem dissesse que foi oferecido Luiz Adriano como uma forma de abatimento.
Cara, eu gosto do Luiz Adriano do Shakhtar, eu gosto do Luiz Adriano do começo do Palmeiras, mas depois deu uma caída violenta, né? Convenhamos. Cara, é um jogador que eu gosto, mas o problema é que eu gosto de memória afetiva, né? Aquele recorte das temporadas boas que ele fez alguns anos atrás. Se estivesse bem agora, o Inter não abriria a mão fácil, né? E tá oferecendo o cara como compensação e abatimento, não sei. Mas acho que também não vem, não. Acho que o João Lucas vai ser negociado simplesmente mesmo no cash. E o Luiz Adriano não deve vir no Santos, não. Você aceitaria Luiz Adriano no Santos? Acha que é uma boa? Eu acho que não é, não. Até por causa desses nomes que a gente tem falado aqui, né? A gente vai precisar de atacante? Vai, né? A gente, certo, pro ano que vem, a gente tem quem por enquanto, né? Furt, William Bigode. Não sabemos o que vai ser do Max Silveira, não sabemos o que vai ser do Morelos. Mas esses dois ficando, eu já acho que o Luiz Adriano é desnecessário. Tá? Enfim. Bom, galera, é isso. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal Geração 95, né? Não que eu seja do ano de 95, mas eu nasci em 84, mas 95 é o ano que eu comecei a torcer para o Santos, depois de acompanhar aquela campanha do Brasileirão, daquele time do Giovani, e eu vi o meu pai chorando a perda do time do Brasileiro na final do Botafogo, todos nós conhecemos a história, e aí naquele momento eu me decidi a começar a torcer para o Santos, por isso a homenagem nesse canal é para aquela geração que me conquistou, e aí depois a história todos lembram, né? 97 a Comebol, e aí dali em diante 2002 e por aí vai. Que o Santos volte aos bons tempos, que o Santos volte aos tempos de glória, e esse ano de 2024 estaremos juntos aqui e que tudo dê certo. Assim que o Santos tiver definições de saídas e de chegadas e desenhar o seu elenco para a estreia do Campeonato Paulista, fazemos mais um vídeo aqui com o Campinho para poder tentar pensar o esquema de jogo que o Carille vai usar com os jogadores já definidos que vão jogar pelo menos o primeiro semestre. Tá? Por enquanto, até lá, saindo notícias, a gente está aqui mandando as mais importantes para vocês através do vídeo, talvez um resumão do dia, enfim. Tendo notícia do Peixão, coisas realmente importantes ou relevantes, estamos aqui de volta. Peço que você curta, compartilhe, mande para o seu amigo, se inscreva, nos ajude a crescer, para que o Santos tenha mais e mais veículos e canais para falar do Peixão nesse ano que vai ser complicado, né? A mídia vai dar aquela esquecida básica na gente, então nós da torcida vamos tentar manter tudo aí para o Peixe continuar muito forte, mesmo que agora com menos visibilidade, até voltar para a Série A e despontar de novo. Beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, fiquem todos com Deus.